para trazer informações sobre os bastidores do Atlético. Informações importantes sobre jogadores que não permanecerão na próxima temporada. O Atlético prepara uma lista de dispensas para 2025 e os próprios atletas já sabem que não devem ficar no elenco comandado por Gabriel Milito para o ano seguinte. Quer saber quem são eles? Primeiro, sobre os jogadores que vão deixar a Cidade do Galo, certamente. Estão entre eles o lateral direito Mariano, de 38 anos, que tem contrato com o Atlético até dezembro de 2024. E os atacantes Eduardo Vargas, de 34 anos, e Allan Kardec, de 35 anos. Os 3 jogadores estão fora dos planos. Não terão os contratos renovados. São jogadores que foram úteis em algum momento na passagem pelo Galo, mas que neste momento, no panorama atual, não estão nos planos da comissão técnica. O desejo do Atlético é que esses jogadores deixem o clube ao término do compromisso. E o Galo nem sequer conversar absolutamente nada a respeito de uma potencial renovação com este grupo. Além disso, é preciso que vocês entendam que outros 2 atletas podem sair. E aí são 2 zagueiros. Eu vou trazer mais detalhes sobre esses 2 atletas. Mas em relação a esses jogadores, lateral direito Mariano e os atacantes Allan Kardec e Eduardo Vargas. Se a gente avalia o número de jogos disputados, o Mariano tem 15 partidas disputadas pelo Atlético nessa temporada, em 51 possíveis. São 753 minutos em campo. O Allan Kardec tem 12 partidas disputadas pelo Atlético nessa temporada, 172 minutos de 51 possíveis. O Eduardo Vargas, das 51 possíveis, ele jogou 27. Foi até útil ao Atlético em algum momento. Tem 872 minutos em campo e 5 gols marcados e uma assistência. É um jogador que em algum momento foi útil ao Atlético, mas a diretoria entende que nesse momento, com o salário que Eduardo Vargas recebe, cerca de R$800 mil mensais, ele não seria útil ao elenco. A mesma coisa que a situação do Kardec em relação à questão salarial. Recebe cerca de R$600 mil mensais e também não seria útil ao elenco comandado por Gabi Milito. Maurício Lemos tem contrato até dezembro de 2025. No entanto, 14 jogos disputados dos 51 possíveis, 767 minutos. Igor Rabelo tem 19 jogos disputados, 51 possíveis, 889 minutos. Os 2 jogadores não estão nos planos. Por mais que eles estejam relacionados e tenham contratos mais longevos, ambos até dezembro de 2025, o Atlético não pretende contar com essa dupla para a próxima temporada. Inclusive, quando os 2 tiveram proposta, o Atlético deu sinal positivo. Aceitaria liberar o Igor Rabelo para o Santos, que é o clube que tinha interesse na contratação do jogador. Aceitaria liberar o Maurício Lemos para o São Paulo e aceitaria liberar o Maurício Lemos para o Vasco, que são os clubes que demonstraram interesse na contratação do zagueiro uruguaio de 28 anos. A mesma coisa do Igor Rabelo, de 29. Então o Atlético, nesse momento, quer se desfazer desses 2 jogadores. Vai ser cauteloso? Vai ser cauteloso. Não vai liberar de qualquer forma, mas está disposto a negociá-los para a próxima temporada, já que entende que eles não são úteis ao elenco comandado pelo técnico Gabi Milito. O grande questionamento das pessoas aqui da torcida do Atlético em relação ao jogo de ontem é a escolha inicial do técnico Milito pelo substituto do Saravia, improvisando o Fux, e o Fausto Vera, muito criticado pela torcida atleticana. Passa por aí, o Arlen Luiz está dizendo, Milito, o professor Pardal. E aí, Nath? Olha, o substituto do Saravia era mesmo uma situação difícil, porque se ele optasse pelo lateral de ofício, o Mariano, ele ganharia em qualidade técnica, mas ele perderia em força física. O próprio Milito explicou que entendeu que o Fux teria mais velocidade, maior capacidade de marcar os jogadores rápidos do Fluminense, que tem 2 pontas que exploram muito o lado do campo, por isso a opção por ele, mas claramente não funcionou, né? A gente viu o Atlético, inclusive, em especial no primeiro tempo, jogando um pouquinho diferente daquilo que vinha executando nos jogos de mata-mata, justamente pela ausência do Saravia, o Atlético jogando com uma linha de 3 zagueiros. Mas na hora que perdia a bola, o Fux tinha que correr muito para trás para fechar o espaço ali como um lateral. E o Fux não tem a característica, a velocidade suficiente para fazer isso. Mas para além dessa questão da marcação individual, eu senti o Fux muito perdido nos duelos como um todo. Você vai se recordar aqui, Thiago, o gol do Fluminense, ele passa por várias falhas, não é só a do Palácios que deixa o Keno cruzar, porque o gol do Fluminense é construído desde a defesa. Ou seja, a imagem muita do Palácio gente caindo de joelhos é muito forte, né, Nath? É muito forte porque é ali que ele escorrega e o Keno ultrapassa. E que pra mim ele não tem culpa nenhuma. A culpa é de quem coloca um atacante jovem, recém-chegado de um outro país, pra jogar no Maracanã, sendo que o 0x0 tava lindo pro Atlético. Tava lindo. Pra que colocar o Palácios, Nath? Me explica. Nós vamos chegar lá. Mas assim, a falha no gol do Fluminense, a falha do Atlético, ela é coletiva. Porque desde lá o campo defensivo, o Fux teve a oportunidade de marcar o Marcelo, para depois ele não receber o passe e o Fux não faz. Outros jogadores tiveram a oportunidade de matar o lance e não o fizeram. Mas de modo geral, eu senti o Fux muito perdido no jogo. Atrasado, no próprio gol do Fluminense. O Fux deveria estar na cobertura do Palácios. Ele era o lateral pela direita. Observe a imagem, ele está dentro da área sem marcar ninguém.
completamente avulso no lance. Então, a escolha do Milito pelo Fux não funcionou. A escolha do Fausto Vera é uma escolha complicada. O Fausto Vera até agora não se justificou, não tem jogado bem, mas o Milito precisava voltar o Batalha pra zaga e eu até entendi e acho que nesse ponto ele fez certo. O Batalha foi o melhor zagueiro do Atlético na noite de ontem. Sem o Batalha na zaga, talvez o Atlético tivesse sofrido muito mais. Mas se não tem o Batalha no meio, tem que ter o Fausto Vera sem o Otávio. E o Fausto Vera é um problema. No jogo da semana que vem, o Bernard aparentemente ele não tira. Se ainda não tiver o Otávio como é provável, é melhor jogar com o Rubens. O Rubens corre mais, o Rubens tem mais intensidade, o Rubens entrega mais na marcação. Eu acho que o Rubens tem até um pouco mais de lucidez do que tem tido o Fausto Vera. Pode ser uma alternativa. O Milito explicou que colocou o Palácios para segurar o Keno. Para o Keno não ter tanta liberdade para avançar, porque daquele lado é o Marcelo, e o Marcelo, a gente sabe, para defender, já não é tão jovem assim, e o Palácio poderia fazer uma fogueira ali. Mas o Palácio não conseguiu. O Palácio não conseguia ficar com a bola. E aí, na hora de defender, obviamente, ele não é um marcador. E ainda por cima, pela inexperiência, enfim, pelo contexto, ele não era mesmo a pessoa adequada para estar ali. Ô, Romano, tô vendo aqui muita gente falando que o Everson falhou. O Valdeci Alves, acho que o Everson falhou. O Neilton Nunes também. Olha, já rola a bola pra você. Acho que não é falha. Talvez fosse uma bola defensável, porque ela vai em cima dele. Mas se for uma cabeçada tão forte, que culpar o Everson seria um recorte pequeno demais. O Everson é o menos dos culpados, Thiago. Porque o erro maior foram as escolhas do Milito. O Milito dizer que o Fux tem mais velocidade que o Mariano. Pô, interna o Mariano, então. Não, porque é o seguinte, o Fux já é lento normal. E os jogos estão mostrando que ele está mais lento. Alguma coisa está acontecendo, ele está mais lento. E ele opta por colocar o Fux como um lateral para fechar como um terceiro zagueiro. Ele tentou transformar o Fux no que o Saravia faz. Só que o Saravia tem velocidade, tem explosão muscular. O Fux não tem. Então aí já é o primeiro erro do Milito. O segundo erro é ele insistir com 2 jogadores no meio campo que claramente não estão jogando aquilo que se esperam deles. Que é o Fausto Vera, que é uma escolha pessoal dele, assim como o Bernard é uma escolha pessoal dele. Ambos não estão jogando aquilo que se espera deles. E o Atlético está muito mal com isso. Isso está fazendo mal ao Atlético. Aí você vai perguntar assim, mas o Atlético está sentindo falta do Zarate? Claro. O Zarate coloca esses 2 no bolso, rindo, brincando, porque na pior das hipóteses, quando o negócio estivesse muito ruim, ele colocasse um outro zagueiro ali. E a entrada do Palácios, o Palácio não tem o menor também dos culpados, porque o Palácio entrou num jogo em que o Atlético poderia ter levado 0-0. O Atlético poderia ter trazido 0-0 para Belo Horizonte. Tá tudo perdido? Claro que não. Pelo contrário, tem nada demais nesse time do Fluminense, gente. Claro que não. Tanto que ontem você vai se lembrar que no início do primeiro tempo o Fábio fez no mínimo 3 defesas ali importantíssimas. Agora, que o Milito precisa rever alguns conceitos com relação a jogadores que ele tem de preferência, que ele ama de paixão, ele precisa. Porque esses jogadores não estão jogando absolutamente nada com a camisa do Atlético. O Bernard é um problema. Porque o Fausto Vera, o Milito ainda tem a justificativa da ausência do Otávio, ele precisava de um volante, de um marcador. O Fausto Vera tá terrível, mas em termos de característica, é o volante que o Atlético tem dentro do elenco. Agora, o Bernard não se justifica. O Bernard não tem o porquê ele ser titular. Inclusive, não entendi, Thiago, por que quando ele opta por tirar o Bernard, por que ele não centralizou o Scarpa? Exato. Ele opta pelo Igor Gomes, que é outro cara que não agrega muito. Nossa, que xangô, hein? Meu Deus do céu. Agora, uma coisa ficou muito clara. O quê? O Fluminense, você falou assim, o Fluminense não é isso tudo. Mas a qualidade do banco do Fluminense com relação ao banco do Atlético é inquestionável. Mas eu digo de organização, Nath. O Mano Menezes tem um estilo muito claro. Você pode gostar ou não, mas é o estilo dele. E no mata-mata geralmente funciona. Entendeu? Porque enquanto o Mano Menezes tirou o Keno do banco, o Milito tirou o Palácios. Palácios tem suas valências, tem sua qualidade, acho que tem muito potencial para evoluir, mas não se compara com o Keno, mesmo o Keno veterano. Ainda mais o Keno entrando descansado no segundo tempo. O Palácio não mostrou nada ainda. Pois é, então assim... Menino. Por isso que, pra mim, a culpa é muito mais do treinador do que do Palácio. Sim. Pra mim, a culpa é muito mais do treinador do que do Fux. Quando você falar, o Fux tinha que estar assim... Mas, porra, o cara não sabe onde ele joga. Ele começa um jogo de lateral, daí a pouco já termina de zagueiro, daí a pouco já vira volante, sendo que ele tem peças pra fazer o simples. Mas a gente tem que deixar claro que, em termos de qualidade, esse elenco do Atlético é muito desequilibrado. Eu acho que ele Na hora que precisa usar todo mundo, Thiago, é um problema. Eu acho que ele pode ser desequilibrado, mas eu acho que não é ruim. Ele tem peças pra fazer mais do que vem fazendo. No nome, né? Você conta com o Bernard. O que o Bernard acrescentou no jogo ontem? Mas então, entendi o que o Thiago tá dizendo. O Thiago tá falando de invenção. Ele tem peças pra não inventar. Exatamente. Mas se ele entra com o Mariano ontem... Eu sou advogado do Milito, não acho que ele errou. Mas se ele entra com o Mariano ontem e na primeira corrida do Serno o Mariano fica pra trás, ia estar todo mundo questionando por que ele não jogou com 3 zagueiros. Tem outro zagueiro pra colocar, ué. Poderia ser 3 zagueiros, poderia ter um volante fazendo a cobertura do Mariano. Mas não, em vez de fazer o óbvio que todo mundo faz, eu tenho a impressão que o Milito quer dar assim, eu sou el hombre. Então eu vou carimbar aqui, vai fazer do jeito que eu quero. Meu filho,
Futebol, o Luxemburgo fala, futebol, o Muricy, é uma coisa há 100 anos. Se você tem um lateral, tem deficiência, você põe um volante pra ajudar na marcação. Tenta um terceiro zagueiro, mas não. Vou pegar um volante, vou meter de zagueiro, vou pegar o meu lateral, vou pegar mas o zagueiro. Mas aí é o volante que vai fazer a recomposição. Fausto Vera? Então. Horrível. Então. Aliás, eu falei aqui os apelidos, Exausto Vera. Pois é. Aí o que adianta a recomposição do Fausto Vera? Eu atribuo muito na conta do Milito, muito mesmo, muita invenção. Rapaziada boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. A gente tá falando do Atlético Mineiro, que ontem não jogou bem, jogou aí contra o Fluminense, que é uma armadilha aí do tricolor carioca, que conseguiu vencer o jogo por 1-0, placar magro, que eu acho que o Atlético Mineiro consegue reverter tranquilamente. Enfim, essas foram as notícias de hoje, espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar like, se inscreva também no canal, ative o sininho. Um grande abraço no coração, até o próximo vídeo, vamos que vamos.